competições, 3 vai ganhar, certo? E, por exemplo, nesses jogos aí, ó, dia 16 de fevereiro, Supercopa do Brasil. Esses jogadores já estão treinando há bem mais tempo do que os caras que vão chegar dia 27. Eles já podem começar a ter brecha nesse primeiro jogo decisivo do ano contra o Atlético Paranaense. O Jorge Jesus chegou antes, né? Não pode ser uma brecha aí, uma chance? Claro. Gustavo Henrique, Pedro... Lógico, o próprio Pedro Rocha, está todo mundo treinando lá, João. E essa base que o Flamengo está colocando em campo também no Campeonato Estadual, né? Que muitos desses participaram da temporada passada. Agora, é evidente que nesse momento de decisão de títulos, o Jorge Jesus vai querer colocar em campo o que ele tem de melhor, né? Porque já vai começar a temporada com 2 taças e 2 faixas para colocar no currículo dele, né? É o que a gente fala e repete aqui. A vibração, a energia do Jorge Jesus aos 65 para 66 anos, ela se consolida aqui, no futebol brasileiro, se consolida no Flamengo. Aí sim, aí você pode pôr o astral dele, a vibração, a luz que ele tem. Ele está incorporado, né? Mas a luz que ele ganhou, a visibilidade que ele ganhou, ele tem que tirar o chapéu. Pelo convite que ele recebeu, pelo convite que ele aceitou, pelo trabalho que ele fez, mas acima de tudo, pelo Flamengo que acreditou no futebol dele. Porque em Portugal, ele foi campeão. Mas aqui ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e foi ao Mundial de Clubes decidir contra o Liverpool. Eu acho que esse é o grande diferencial dele. Por isso as portas do futebol europeu, entre aspas, se abriram para um possível remoto convite. Não aconteceu. Aqui é o lugar dele. Eu acho que a temporada 2020 vai mostrar exatamente, consolidar o trabalho de Jorge Jesus. E ele, o Marcos Braz falou hoje, há um otimismo muito grande de que haja uma renovação. Ele tem, inclusive, declarado, o Jorge Jesus, que a vontade das partes é muito boa para esse encaminhamento e, inclusive, uma proposta para que ele fique até o final da administração Landim, dezembro de 2021. Então, eles estão conversando aí e, em breve, pode ter notícia da permanência dele. Eu acho, João, que é o natural. Óbvio que a gente vai falar de contrato, até vai ter multa, vai ter tudo isso que, eventualmente, tirará o Jesus, se assim ele decidir. Nesses clubes que ele já enumerou, são os únicos que ele sairia, são clubes de um porte muito alto, muito grande. Mas foi ótima a temporada do Flamengo. As contratações, 8 contratações no palco lá na premiação dos melhores do brasileiro. Agora, fazer um contrato com o treinador terminando em maio do ano seguinte é um ponto a se questionar. Sobretudo numa temporada que se começa em janeiro e vai até dezembro. Funcionou. Eu lembro quando Jesus veio, quando ele impôs isso, com a possibilidade de sair em dezembro, a gente olhou e falou, não, mas isso não está certo. Só que era o que tinha para a hora e o Flamengo aceitou. Ele devia estar pensando, com certeza estava o seguinte, olha, eu vou para lá, uma história de técnico cair, eu vou fazer um contrato até o meio do próximo ano, que é quando começa a temporada europeia. Exato. E aí eu vou ter chance de arrumar alguma coisa lá. Só que não foi assim o roteiro. Aceitou tudo. E aí a história foi diferente. Ele falou na estreia dele, na coletiva, porque os meus amigos de Portugal lá dizem que aqui o treinador fica no máximo 2 meses de trabalho e volta para casa. Só que o trabalho foi ótimo, funcionou, e aí o Flamengo se viu refém de uma situação que eu entendo. Só dá se for assim, professor. Vem, como quase aceitaram propostas do São Paulo, pedido de São Paulo, que a gente aqui, acho que todo mundo da bola, viu que tinha muita coisa ali naquela proposta do São Paulo, aquela contraproposta para o Palmeiras. Então, o trabalho foi ótimo. Se o Flamengo conseguir manter o que está fazendo, se fortalecendo cada vez mais, segurando as peças, não tô nem botando o Gabigol nesse bolo. E o Jesus para esse trabalho, de repente a gente vai ter um Flamengo como foi aquele São Paulo do Muricy, que vai conseguir enfileirar alguns títulos bem importantes, porque o Flamengo está muito forte de novo para essa temporada. É verdade. Falar sério. Fala sério aí. Falar sério. Não é a prioridade do Jesus. Dificilmente ele vai conseguir repetir aqui no Brasil a temporada que ele teve no ano que passou. Sabe o que é o bom senso que manda dos técnicos? Quando você chega num lugar, tu rebenta e vira o rei da cocada, você vai embora. Porque a hora que o bicho pegar, você é o primeiro a ser lembrado e volta super valorizado. Olha, o Jesus se valorizou tanto que não será nenhuma surpresa se ele for convidado para ser até técnico da seleção brasileira, como o Sampaoli poderia ter sido. Essa que é a verdade, cara. Ele está esperando, até o meio do ano, fez contrato para isso. Se aparecer uma proposta legal na Europa, ele vai cantar para subir. Não vai conseguir, será?
Tomara que ele consiga repetir, ou quem o substituir, porque o Flamengo se fortaleceu, hein? Mas esse ano só não ganhou uma competição, que foi a... Copa do Brasil. Copa do Brasil. E assim mesmo, um jogo atípico, hein? Foi. Ele leva um gol de contra-ataque aos 37 minutos, 35, no segundo tempo, contra um bom Atlético Paranaense. Foi a única competição que o Flamengo não ganhou no Brasil. E o Mundial que perdeu para um time extraordinário. Também, Malandro, perdeu para um time fantástico. Ganha, não seria Agora, eu tenho a impressão, e o Jorge Jesus tem falado isso claramente nas entrevistas, para ele sair do Flamengo tem que ser algo top no mundo. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus, ou de repente seleção brasileira, por que não? Mas o Tite está lá e a gente torce para que ele continue. Eu não, agora, eu torço para puxar o tapete do Tite. Para o Tite sair? Eu torço. Eu torço para ele continuar até 2022. Mas assim, ele tem deixado claro isso. Só sai se for algo top, né? E realmente o Flamengo atingiu um nível muito elevado, tanto é que hoje a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol divulgou o ranking dos 20 melhores times do ano de 2019. Veja aí. Liverpool primeiro, tudo certo. Barcelona segundo. Manchester City terceiro. Flamengo o quarto. O Flamengo só ficou atrás de City, Barcelona e Liverpool. Celtic o quinto, Valência o sexto. Ajax o sétimo, Chelsea o oitavo, Paris Saint-Germain o nono, Wolverhampton o décimo. Tem umas coisas esquisitas. Ali o Celtic, ali na quinta posição. É um negócio meio estranho. Dinamo de Zagreb o 11º, Palmeiras 12º, o Galo é o 13º, Rangers é o 14º, Grêmio o 15º, River Plate o 16º, Juventus o 17º, Inter o 18º, Esperança da Tunísia o 19º e Libertad do Paraguai o 20º. Nós temos algumas coisas estranhas. Os caras que votaram aí estavam tudo mamado. Tava mamado. Todo mundo mamado, cara. Fala sério, malandro. O Flamengo ali nas primeiras posições, tudo legal. O Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro tava ali. O Atlético Mineiro foi uma draga esse ano, rapaz. E a time de boi cansado. Ele tá em 17º lá atrás. E o River Plate? O River Plate atrás do Celtic. E pros cariocas, já que o Dedé tá falando... Tava todo mundo mamado, compadre. Já que você tá falando tanto do Rio, olha só. Fluminense está na posição 87, o Fluminense na 87, o Botafogo na 155 e o Vasco na 290. Como é que o Fluminense está na 87 e o Vasco na 290? Sei lá, pá. Quem votou isso daí, hein? Quem votou? São os jornalistas lá da Europa, mas assim, mesmo estando todos mamados, como disse o Dé, na hora que eles colocaram o Flamengo em quarto lugar, eles estavam sóbrios, é isso? Estavam sim, aí não. Aí o pessoal não tinha ficado bêbado ainda. Pelo ano de 2019. Quarto lugar tá bem colocado. Até o 10º lugar ainda não tinham tomado todas, né? Depois da 10ª que liberou. Quarto lugar tá bom ali. Tá encaixado. Agora ali. não pode deixar o River na situação que botaram, né? Sacanagem. O River vem Federação... O Celtic fez o River vem mandando no futebol sul-americano há muito tempo. E esse ano, olha, se preparem, porque o Gadiardo, o único título que ele não tem é o do Campeonato Argentino. E já assumiu a liderança. E ele vai para as cabeças. E vai buscar. Vai buscar. Muito É o bom, único título que ele não tem no comando do River. Oi, Rapaz, diga. Não é brincadeira, não. O que houve? É a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Sim. Se é chancelado por alguém aí, por FIFA, alguma federação ou confederação, eu não sei. O nome é bonito agora. Essa federação sempre com rankings polêmicos. Bebeiro. Todo aquele vinho e tal. Mas assim, Flamengo em quarto lugar, eu tenho a impressão de que todo mundo concorda, né? Inclusive os secadores concordam. Certo? O ano do Flamengo foi mágico, gente. E resgatou os secadores também concordam. Resgatou uma coisa que a gente tava com saudade, cara. Eu já tava de saco cheio de ver essa mesmice de se jogar bola. Não é tão gostoso ver um time jogar bonito. Você virou Flamengo agora? Não virei Flamengo, não. Mas não sou baba-ovo, não, cara. Eu falo a verdade. Sabe por quê? Malandro, eu já te falei, Táxi Além tá doido pra me pegar. E qual é? Eu vou ficar aqui agora fazendo média? Manda ver. Vá procurar. Olha, inclusive você vai falar a verdade, o que você pensa dentro de instantes, porque agora nós vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Amanhã tem Vasco e Flamengo no Maracanã e o Vasco não vai com a sua equipe considerada titular. Quem explica tudo é o Flávio Amêndola.
Olá para você ligado nos canais Fox Sports. O Vasco encerrou a preparação para o clássico desta quarta-feira diante do Flamengo no Maracanã pela segunda rodada da Taça Guanabara. O técnico Abel Braga já declarou que vai utilizar uma equipe recheada de jogadores do Sub-20 e alguns reservas. Um deles será o atacante Ribamar, ele que marcou o gol do empate do último confronto entre essas duas equipes. Outro jogador que provavelmente estará em campo entre os 11 iniciais será o goleiro Jordi, que falou em entrevista coletiva sobre o incômodo jejum do Vasco diante do Flamengo. Já são quase 5 anos que o Cruz Maltino não conquista uma vitória em cima do rival. O Vasco, todos nós sabemos que uma partida contra o Flamengo é um clássico. Isso a gente aprende já na base. O clássico é importante para todos, é uma oportunidade onde você sabe que você tem que dar o seu melhor. O ambiente é diferente, todos nós sabemos isso. A preparação é diferente, a semana de um clássico é diferente, então isso tudo envolve, né, para uma partida contra o Flamengo. Acredito que todos os jogos, principalmente os últimos, e o último contra o Flamengo foi uma grande partida. O Vasco se mostrou aguerrido, o Vasco se mostrou capaz de vencer uma equipe que vinha muito bem no Campeonato Brasileiro, então não vai ser o contrário amanhã. Acredito que estamos preparados e vamos para que a gente possa ir com uma grande vitória. O treino desta terça-feira, a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento. Abel Braga faz mistério sobre a escalação do time que vai a campo nesta quarta, mas a expectativa é que alguns jogadores que subiram da equipe Sub-20, que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já iniciem a partida desta quarta. Direto do Rio de Janeiro com informações do Vasco da Gama, Flávio Amêndola para os canais Fox Sports. Muito bem, muito obrigado, Flávio Amêndola. Uma coisa está certa, o time que jogou contra o Bangu domingo, que teve o Cano, o Thales Magno, o Marrone, o Marco Júnior, o Bruno Gomes, que aliás é muito bom jogador, né? Uma revelação que está aparecendo. Pikachu. Pikachu. Esse time não entra em campo. E é a nossa enquete hoje aqui. Por que não entra em campo? O Flamengo não está usando a sua equipe principal no Campeonato Carioca porque o time principal, o elenco principal está indo em férias. Então vai jogar boa parte do campeonato com uma equipe alternativa. E o Abel, há algum tempo, já tinha declarado, contra o Flamengo vai ser na mesma moeda. Eles não vão com o time principal e nós também não vamos. Está certo isso? Está errado. Eu acho que está certo. Está errado. Então vamos começar aqui. Pra mim, comece, Gauchão. Daqui da ponta vai indo. Tá? Porque tu Tá fluindo. Não, para mim está errado. O Vasco tem que entrar com o time titular. Tocar 5, 6 nesse Flamengo que está aí, dessa garotada, e pronto, não tem nada que temer. O Vasco, o Fluminense e o Botafogo tem um campeonato para ganhar esse ano, que é o estadual. É o estadual, não vai ganhar o Brasileiro, não vai ganhar a Copa do Brasil. O estadual eles têm chance de disputar. Tá? Agora, por que o Botafogo está colocando o time em reserva, fazer pré-temporada no Espírito Santo? O Botafogo, ano passado, perdeu mais de 50% dos jogos do Brasileiro da Série A. Tá? Bota o titular, vamos ganhar, encher o estádio. Clássico, quarta-feira, Maracanã. Vai para cima do Flamengo, não tem que temer nada. É esse o time, vai ganhar do Flamengo. Se perder, pode perder, é do jogo, velho. Agora, para mim, teria que ir com o time titular, Vasco da Gama, entrar e passar por cima desse time do Flamengo aí. Eu acho que o que eu questiono é o seguinte, é isso que está se falando, é temer. Por que temer? Não tem que estar temendo nada. O Abel é a mesma coisa. Da sua casa, você dá a diretriz do que você quer fazer. Na minha casa, mando eu. Na minha casa, decido eu se vou contratar X, se vou contratar Y. A maneira como eu me comporto, a casa é minha, eu decido. O Abel é o técnico do Vasco e a decisão é dele. É o meu ponto de vista. Você pode até discordar da maneira, eu acho que no cima cada um vai ter a sua opinião. Mas o Abel, antes de começar o campeonato, quando o Flamengo anunciou, não vou colocar o time, até porque o Flamengo tem motivos para isso, o Abel foi limpo, cristalino e transparente. Eu também não vou. Por que não? Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar do Abel, ele tem todo o direito de fazer isso. Ah, porque está temendo, porque está com medo de perder? Balela. O campeonato não começa nessa semana, não termina amanhã e vai embora. O campeonato prossegue. E quem garante que esse time do Flamengo, que pegue no futuro o Fluminense inteiro, não vença? Quem garante que esse time do Flamengo, o Sub-23, que pegue o Vasco novamente no retorno, na Taça Rio, e vença? Ninguém pode garantir. Agora, eu dou respaldo ao Abel no sentido seguinte: ele é o técnico do Vasco, ele é que decide. E a partir dessa minha teoria, dessa minha maneira de ver, eu respeito a opinião do Abel.
Quem acha que é temer, eu não enxergo dessa maneira. Não, eu não vejo. Só um pouquinho. Eu também, ninguém desrespeitou. Não é respeito. Ele pode fazer o que ele quiser. A minha opinião e a dos 2, 3 que estão votando aí, cada um dá a sua opinião. Eu acho que é jogar com o time titular e ir lá e ganhar o jogo. Agora é evidente que é o Abel que manda. É lógico. Por isso aqui eu acho que se colocar no lugar dele. Se coloca no lugar dele. Se colocar no lugar da pessoa que a gente está falando é um fato importante. Agora, é evidente que o torcedor tem toda essa maneira, porque está com medo do Flamengo, se perder vai um desprestígio. Também é desprestígio caso o Flamengo, com esse time do Sub-23, vença o Fluminense em breve. Ou vai ser ruim para o time do Odair Helma? O Odair também vai colocar time Sub-23? Não vai. Agora, o Abel decidiu antes do campeonato. Antes do campeonato começar, ele foi à mesa, na entrevista coletiva, e disse: eu não vou jogar com o time principal. Ele falou quando soube que o Flamengo jogaria com o Sub-20. Então pronto. Tanto é que a gente tem aí a maioria votando a favor. Achando que está errado. Achando que está errado, respeito, mas eu me enxergo mais na posição do Abel. Muito bem. Então o Simon acha que está errado, o Paulo Lima acha que está certo.